Subclasse Echinetide. É uma das subclasses dentro de Polypodiopsida, uma subclasse de plantas vasculares sem sementes, como já vimos. Essa subclasse, ela contém, ou na verdade conteve, diversos táxons extintos, né? Não se encontram mais na flora atual. Então, existiam as ordens Ienialis, Calamitalis, Fenofilalis, todas elas somente conhecidas hoje em dia pelo registro fóssil. Aquela que contém um gênero que ainda existe na flora atual é a ordem Equisetalis. Mesmo assim, existem alguns gêneros, né, como que está marcado o Ixetides, que está extinto também. Então, na verdade, o Equisetum é um gênero único, é o único gênero da flora atual que está nessa subclasse. Vocês podem encontrar na literatura ainda a citação do Equisetum pertencendo à ordem Fenofilalis, como aqui nessa classificação, né, ela está com uma outra ordem. E existem em outros sistemas também ele está classificado, né, esse gênero está classificado em outras ordens, tá? Mas nós estamos adotando essa classificação que está dada no PPG, né, no PPG 1. Voltando lá, usando novamente o nosso pôster, então, só para localizar, dentro, né, do grupo, do grande grupo, então, nós temos essas primeiras aqui que aparecem, ó, essas primeiras 4 ordens, então, onde está Equisetalis, que nós estamos vendo agora, né? As Ophioglossales, Psilothales e Maraciales, que são todas o que nós vamos chamar de eusporangiadas, né? As osmundalis têm uma característica um pouquinho diferente, e as demais são leptosporangiadas, tá? Então, o Equisetum, eu falo o Equisetum, né, porque é o gênero único, está contido aqui nas eusporangiadas, tá? A gente já vai ver o que é isso. Então, de acordo com o PPG1, que está aqui referenciado, né, a gente tem a subclasse Ixetide, né? Então, ó, ordem Equisetalis, família Equisetaceae. Então, essa família consiste de apenas um gênero, quando eles falam extant, né, em inglês, significa, então, flora pertencente à flora atual, existente na flora atual, né, com um registro de 15 espécies apenas. Aqui está uma breve descrição, então, que esse Equisetum não é descrição morfológica, né, mas, então, do gênero como sendo monofilético, né, e ele é, então, contendo 15 espécies, tá? Aqui está ele, então, uma foto do Equisetum. Ele também é conhecido como cavalinho, já devem ter ouvido falar, né? E, inclusive, ele é utilizado para fazer chás e como planta medicinal. A característica que a gente primeiro percebe no Equisetum é este caule nitidamente articulado, né? Estão vendo? Ele parece um bambuzinho ali. E aqui é uma vista, né, de um pouquinho de zoom nesse caulezinho dele. E ele é todo cheio de saliências e reentrâncias, né? E ele tem essas articulações aqui, a gente chama isso aqui de nó, e essa outra parte aqui de entrenó ou internó, que nem um bambu, né? E ele é todo clorofilado, ó, o caule é clorofilado. Aí, pessoal, tem uma coisa muito interessante, que é essa estrutura que está aparecendo nessa fotinha ali da esquerda, que parece um nozinho, né, do bambu. Na verdade, o que é aquilo ali? É um verticilo de folhas concrescidas, certo? Então, são várias folhas que elas são concrescidas na base, né? Estão grudadinhas uma na outra,
com a ponta, vocês estão vendo que são pontinhas, né, bem em cima ali a parte marrom, antes de ficar verde, ali parece vários triângulos, então o ápice dessas folhas é livre, mas a base dela é toda concrescida, então ela forma uma estrutura fechada, né, bem ao redor ali dessa parte do caule que a gente chama de nó, né? Então ela vai formando, é um verticilo de folhas, né? Só que olhando assim parecem só escaminhas, então são realmente, né, a gente chama de folhas escamiformes. A parte basal é concrescida, é grudada uma na outra, tá? Ele também tem uma estrutura, né, interna do caule muito interessante, tá? A epiderme desse caule é silificada, por isso que ele consegue ficar assim bem, ele é bem durinho, né? Se a gente vê ele no campo, vocês já viram cavalinha no campo, ela é bem dura, né? E eles são, como eu falei, toda a superfície dela parece listradinha, assim, cheia de saliências e reentrâncias, né? E aí ela tem uma parte, se a gente corta, né, ele vai aparecer que nem está nessa foto aqui, parte do meio é oca, então ele tem uma medula, né, um canal central bem oco, e aí ele é todo circulado de canaizinhos, né, canais menores aqui. Né? Então, nesses canais menores, a gente vai ter os feixezinhos vasculares, não dentro do canal. Entre um canal menor e o outro canal menor, tem os feixes vasculares. Tá? Então, ele é composto, né? O estelo dele está distribuído, né, em vários feixes vasculares. Tá? É um estelo, também é um estelo, apesar de estar em vários feixes. Então, esse tipo de estelo é chamado de dictiostelo, tá? Então, não é aquele protoestelo que nem a gente viu nos licopódios, né? Ele é um tipo de sifonoestelo. Ele é dictiostelo justamente porque ele é formado por diversos feixes. Ele tem raiz, né? Mas, na verdade, o caulezinho dele continua na parte subterrânea, então vai formando um rizoma subterrâneo com as raízes também em forma de verticilos, né? Então, significa que estão várias delas crescendo na mesma altura. Continua mais ou menos essa estrutura de nós entre nós, né? Na parte subterrânea da planta. Então, ele forma essas raízes adventícias, quer dizer, que estão em diferentes partes da planta, formando esses verticilos, como dá para ver nessas duas ilustrações aqui. E a parte reprodutiva dele é bem interessante, né? Eles, então, têm esses caulezinhos verdes na ponta, então, nos ápices, não de todos os eixos, mas de muitos deles, nós vamos ter estróbilos, que são formados, então, por diversos esporângios, né? Então, um estróbilo, essa mesma palavra a gente vai usar bastante depois lá nas gimnospermas, que então, uma estrutura da planta onde, no caso do equisetum aqui, onde nós temos um conjunto de esporangióforos, né, que contém esporângios. Então, eles formam essa estrutura que ela lembra uma espiga. Aqui dá para ver mais perto. Ele está marronzinho, assim, porque é o material que eu tenho já mais seco, né? Então, ele não está mais verde. Quando ele é recém-coletado, ele é bem verdinho. Essa foto é feita embaixo da lupa, e a escalinha em cima ali mostrando, então, cada intervalo ali é 1 centímetro. Então, esses esporangióforos, na verdade, são as estruturas, então, que contêm os esporângios, né? Lembra que o esporângio contém esporo. Então, se vocês pensarem assim, ó, numa espiga de milho, se vocês pensarem que cada grão do milho aqui, né, seria um esporangióforo, né, e ele contém, então, diversos esporângios. Depois, na próxima, dá para ver um pouquinho melhor, tá? Eles ficam bem compactos, assim, né, que nem o milho mesmo, na espiga, um bem grudadinho no outro. Aqui nessa foto, a gente consegue ver um caule, com essas ramificações laterais curtas, né, e cada uma contendo um estróbilo, né? Então ele pode estar, o estróbilo, ele está sempre no ápice
de um ramo, né? Ou pode ser, então, esse eixo principal, ou, então, esses ramos curtos laterais. Tá? Elas são também, ó, isso é importante, né? Que elas são do tipo isosporado, ou seja, todos os esporos que esta planta produz serão todos iguais. Tá? Depois a gente vai estudar o que melhora a heterosporia. A gente viu lá na selaginela, né, que ela tem 2 tipos diferentes de esporos. Tá? Essa aqui contém todos os esporos idênticos. Tá? E aqui que dá para ver, ó, o que eu estava falando, que é o esporangióforo, né, com os esporângios. Então, imaginam, né, essa parte, essa estrutura branca que vocês estão vendo aqui, né, isso aqui é como aqueles grãozinhos de milho, né, que eu usei essa comparação lá no slide anterior, né, e aí, ó, cada um deles contém os esporângios. Os esporângios são essas partes brancas abaixo aqui, que parecem uns dentes, né. Então, cada uma dessas unidades aqui, que são chamadas de esporangióforos, contém 4 a 6, dependendo, ou bem mais, né, dependendo da espécie, esporângios. Não vamos esquecer o que é um esporângio, né? Ele é uma cápsula, então o esporângio é uma estrutura que produz os esporos, né? Então, lá dentro do esporângio, a gente vai ter o quê? Célula-mãe de esporo, né? Vai ocorrer a meiose e aí vai dar origem, então, aos esporinhos que, lembram, né? Eles são haploides, né? Então, são produzidos, então, dentro do esporângio. Aqui dá para ver essa relação, então, é uma espécie aqui onde está bem aberto, né? Eles não estão tão compactos assim, então, toda essa estrutura que está mostrada aqui é um estróbilo. Cada estrutura marrom, né, parece uma sombrinha ali, um cogumelinho, cada uma dessas estruturas marrons é o esporangióforo, e os esporângios são essas estruturas brancas ali que parece que estão penduradas, né? Eu olho para isso aí e lembro de uma margarida, né? Então, como se fosse cada pétala ali é um esporângio. Então, eles são, na verdade, uns saquinhos, e lá dentro nós vamos ter os esporos. Tá? Aqui estão os esporos, então, essa foto, eles são, se a gente recém coleta eles também, tá? Eles vão ser um pouco mais verdes, mas a minha foto eu fiz de material que eu tinha já herborizado, né, ali no laboratório, por isso que ele está um pouco marrom, assim, eu não consegui coletar agora material fresco para essa aula, então eu usei material que eu tenho herborizado lá guardado no laboratório, tá? Eles são redondinhos, tá? São bem uma esfera mesmo. Claro que na foto às vezes não é tão fácil de ver, a gente olha no microscópio, né? Daí dá para mexe no foco e ver que ele é bem redondinho. E ele ao redor, todos eles têm, parece uma hélicezinha, uma fita, né? Parece uma mola, assim, que são elatérios, ou podem ser também chamados, alguns autores chamam de pseudoelatérios, né? Porque é mais de uma célula, então, e eles são uma estrutura que está presa, então, na parede do esporo, né, enroladinha, assim, e eles atuam como molas mesmo, né? Quando o esporângio abre, e a gente tem mudança, então, de umidade, né? Aí ele desenrola e tem uma propulsão, então faz com que os esporos se mexam, eles saiam de dentro, né? Sejam lançados para fora do esporângio. E a última caracterização ainda que a gente tem que fazer é dos gametófitos, né? Como que é o gametófito do equiseto, tá? Eles parecem umas laminazinhas, né? Eles são bem pequenos, tá, pessoal? Ainda não chegam a formar tecidos vasculares, tá? Então, eles são de vida curta, curtinhos, clorofilados, né? Pequenos, e aí eles formam, então, os anterídeos e os arquegônios, tá? Eles podem apresentar, então, essa heterosporia, que a gente chama, né, de fisiológica, quer dizer, todos eles têm a capacidade,
todos têm a capacidade de produzir ambos os gametângios, né? Tanto arquegônio quanto anterídeo. Porém, às vezes, né, eles, alguns, então, produzem apenas os masculinos, né? E outros, então, produzem ambos, tá? Talvez para minimizar, então, a autofecundação, né? E a gente tem, então, que mais? Essa última caracterização aqui, então, que o megagameta e o zigoto nunca são liberados, quer dizer, o gametófito retém, né, o gameta, ele retém, então, o megagameta, e aí depois que há a fecundação, que é o gameta não móvel, né, o zigoto continua ainda nutrido pelo gametófito que é clorofilado, tá? Então, ele é um pouquinho diferente, né, dos outros que sempre conseguem liberar, então, né, o zigoto depois. Enfim. Na verdade, não, né? No caso aqui das pteridófitas, a maioria delas são nutridas pelo gametófito mesmo. E uma última coisa, então, como a gente comentou, como eu comentei ali no início, o equiseto é utilizado como fitoterápico, né? Então, a cavalinha é utilizada para fazer chás, né? E existem alguns medicamentos que são, inclusive, existe alguns medicamentos, né, que são feitos, então, com o extrato, né, do equiseto. Tá? Então, não coloquei aqui a listagem de doenças que é para ser, né, tratadas pela cavalinha, porque se a gente for procurar, né, geralmente aparecem inúmeras, né, condições, então podem ser tratadas. Mas é da sabedoria popular, assim, né? Então, a utilização deste chá. Ok, pessoal? Então, esse foi um resumo, né, bem resumido mesmo, sobre o equiseto. Todo o grupo, né, que se resume a um único gênero. Ok? Obrigada.